No Esther. Salmos, Provérbio, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os 39 livros são no Velho Testamento, aqui estão. Você pode perder o ritmo também, não tem problema não. Isso acontece. Então são esses 39 livros, né, que as crianças cantam, decoram, que nós também cantamos e temos decorado aí na nossa mente e no nosso coração, né? E muitas pessoas perguntam, mas por quê? Isso aí nem faz parte da cultura de vocês. Como é que vocês creem, né, num livro que vem de lugar distante, né, numa língua diferente, e vocês tornaram esse livro o livro da fé de vocês, o livro do conhecimento de Deus de vocês, nem fala a respeito, né, de vocês, né? Como é que vocês adotaram isso? Segundo quadro aí. A resposta a isso, né? Essa porção da Escritura não é apenas história religiosa antiga, ela é o berço do Novo Testamento, o documento de aliança onde Deus revela o seu caráter, seu plano redentor e as bases proféticas e teológicas que tornam a vida, morte e ressurreição de Cristo totalmente compreensíveis e coerentes. Então poderíamos dizer o seguinte para nós, que quando nós ficamos sabendo a respeito da nova aliança, que é em Cristo Jesus, nós decidimos descobrir onde é que estava a raiz dessa fé cristã. Vamos dizer que nós nem conhecíamos esse Antigo Testamento aqui, mas ficamos sabendo do Evangelho de Cristo Jesus, conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus. E aí então, conhecendo o Evangelho de Cristo, nós vamos descobrir onde é que nasceu essa fé, de onde veio essa fé. E aí então nós nos dirigimos para o Antigo Testamento para descobrir onde está a base da nossa fé, a estrutura da nossa fé, né? Para efeitos didáticos, entendemos o Antigo Testamento como sendo porção sagrada, está no tópico lá na sua revista, Escritura composta por 39 livros que foram ordenados da seguinte forma. Assim é a formação do Antigo Testamento para nós estudarmos e compreendermos, né? Na sua revista está. Então, nós temos 5 primeiros que são chamados livros da lei, né? E quais são eles? Nós cantamos então? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São só 5? São só 5. Deuteronômio. Então são esses 5. Nós vamos conhecer esses 5 livros como os livros da lei, né? Porque neles estão ali presentes os livros da lei. Mas por que Gênesis é conhecido como livro da lei? Depois nós vamos estudar sobre, mas só para a gente ter uma ideia, por que você acha que Gênesis faz parte dos livros da lei? Lá no início de Gênesis, o que fala? A respeito do quê? Da criação. E como que Deus criou? Pela sua palavra. Ele deu ordem. E essa ordem que ele deu foi obedecida. É a lei. Ele é o Senhor e a lei dele foi: haja luz e houve luz. A ordem dele foi, e assim foram criadas todas as coisas, né? Então, a criação e a recriação, a fundação de um povo da aliança e as bases do reino de Deus. Ali nós vamos encontrar nesses 5 livros. A criação, né? A recriação. Por que ele fala recriação, né? Porque o Senhor criou todas as coisas e a estabeleceu lá no Jardim do Éden. Aí veio o pecado. Mas Deus decide que ele vai separar um povo para ele.
Gênesis capítulo 12, com Abraão. E nós vamos ter também ali, né, quando o Senhor decide através, eu não sei qual é o nome dele, aquele que construiu a arca lá, como que é o nome dele? Noé, né? Quando o Senhor decide através de Noé, o que ele faz? Destrói tudo para refazer, né? Nós vamos encontrar, né, tudo isso aqui lá no livro da lei, nos livros da lei. Aí depois vão sair, vão ter muita caminhada pela frente, né? Depois nós teremos os 12 livros, que são os livros de história, né? Que relatam toda a história aí do povo de Deus, né? Quais são eles? Vamos cantar? Josué, Juízes, eu não consigo. Quem consegue? Vai lá, Lu, você? Vai. Quem consegue? Josué? E Esther. Então nós temos aqui 12 livros. Esses 12 livros são considerados livros históricos, né? É o senhorio de Deus através dos tempos, mostrando como Ele governa a sua aliança com o seu povo, né? É o livro da história, onde você lê e conhece Deus na sua organização, no seu jeito de ser, como Ele quer que as coisas aconteçam, como Ele faz as coisas acontecer através da sua palavra, que continua ecoando e fazendo as coisas acontecer, porque Ele não dá mais ordem as coisas para que estejam sendo formadas, mas Ele chama os seus profetas e dá ordem a eles para que eles estejam indo pregar. Quando o seu povo ora, né? Ele dá ordem para que os seus anjos estejam ali, né, atendendo, socorrendo, e assim Ele vai escrevendo essa história de Deus sobre a face da terra, na recriação, nessa comunhão com o homem. Depois nós temos os livros de poesia e sapienciais. Quais são eles? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Cântico dos Cânticos. E os irmãos ficam preocupados quando chamam esses livros de livro de poesia ou sapienciais? Não, né? Tranquilo? Tranquilo, não? Porque às vezes a gente fala, mas poesia, pastor? Mas é verdade, né? Nós precisamos entender que na Bíblia tem poesia e tem sabedoria, né? Poesia, nós temos que entender que o nosso Deus é muito poético. Nosso Deus é muito poético, né? Quando você levanta toda manhã, olha para a natureza, olha para a criação, você se inspira. Esse Deus é poético. Ele escreve, né, a cada manhã um dia diferente, né? Então é necessário que tenha ali, né, esses livros, a gente compreender Deus na poesia, nos salmos, no louvor, na adoração, né, na descrição de quem é esse Deus diante de nós, né? E se tiver algum poeta aqui, fale a respeito de Deus, né? Sempre. Aprendendo a conversar com o Pai e expressar os desejos da alma dentro da aliança, né? Olha aqui, Jó, né? Jó, ele tem uma experiência assim, gloriosa com Deus, né? Ele está no livro das poesias. Ele tem uma experiência gloriosa com Deus. E uma das poesias dele, ele diz assim, né? Numa das suas poesias, ele diz assim: eu sei em quem tenho crido, e que ainda que consumida a minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Numa outra ele diz assim: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de andar com Ele. Isso é poesia, né? Falando a respeito de uma experiência com o Senhor nosso Deus, né? Aí depois entra Provérbios, nos Conselhos, Eclesiastes, Cantares, Salomão, né? Salmos então, né? Principalmente os Salmos de Davi, né? Que é o mais conhecido de todos, a poesia mais conhecida de todas, né? Dentro da igreja e daqueles que conhecem o Senhor. Qual é? O Salmo 23, né? Que uns conhecem numa linguagem, outros conhecem no outro, mas no geral é assim: o Senhor é o meu pastor, deitar me faz
Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É poesia, precisa ser lido como poesia, para a gente sentir realmente o poder da palavra no nosso coração, na nossa mente, né? Por isso que é tido como o livro de poesia. Depois sapienciais também, né? E depois vem os profetas maiores e os profetas menores, né? Também por que será que um chama profeta maior, outro profeta menor, né? Pelo seu tempo de atuação ali, né? Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Ageu, né? A continuação, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. A palavra administradora e restauradora de Deus ao povo da aliança, né? Nessa parte dos profetas aqui, muito interessante a gente observar o seguinte, amados irmãos, que eles foram chamados, e alguns deles... Não, senhor, não, de jeito nenhum e tal. Mas o senhor disse, não, vocês vão. Alguns foram chamados e o senhor já disse, vocês vão pregar, mas o povo não vai ouvir o que vocês vão pregar. Vocês vão pregar, mas o povo não vai crer naquilo que vocês estão pregando. Eles não vão aceitar o ensinamento de vocês, né? Então tem esses que vão pregar e o Senhor já disse, mas o povo não vai ouvir a voz de vocês. E tem aqueles que vão lá e preguem. E o povo vai se converter. E ele não queria que o povo se convertesse. Quem foi esse? Jonas, né? Então, para um o Senhor diz, você vai pregar e o povo não vai ouvir. O outro Senhor você vai pregar, o povo vai se arrepender. Mas aí quando ele percebe que o povo se arrepende, Senhor, mas esse povo não merecia a salvação, né? Então, os profetas menores e os profetas maiores, né? A continuação da palavra profética, reforçando a necessidade de retorno e a esperança em Cristo Jesus. Nós vamos observar os profetas menores, lá no final, né? Já fazendo mais referência a Cristo Jesus. Muito bem. Então, se nós fôssemos falar, como estão divididos os livros, né? 5 livros da lei, 12 história, 5 poesias sapienciais e 12 e 17 profetas. 5 menores, 5 maiores e 17 e 12 menores, né? Então, 5, 12, 5, 12. A natureza divina do Antigo Testamento. O que tem de divino no Antigo Testamento? É fundamental entender que, apesar das suas notáveis diferenças literárias, que abrangem narrativas históricas, leis, poesia lírica, né, sabedoria, prática e visões proféticas, o material do Antigo Testamento deve ser encarado como uma unidade. Ele está dividido dessa forma, mas ele deve ser visto como uma unidade. Essa unidade não é casual, mas é garantida pelo fato de que o Antigo Testamento é a revelação inspirada de Deus para o homem. Ela foi escrita por autores humanos, mas sob a condução divina, o que lhe confere plena autoridade. Bem, nós já estudamos a respeito desse assunto. Da inspiração, né? E também de como a Bíblia foi escrita. E já tivemos essa visão de como ela chegou até nós, né? Que foi através de homens como nós, mas inspirados por Deus, né? Quando só para lembrarmos um pouquinho aqui sobre isso, né? Quando nós estamos falando sobre inspiração,
Nós temos que entender que entra a parte de Deus e a parte do homem. A parte do homem naquilo que ele está vivendo, né? E ele vai escrever aquilo que ele está vivendo, mas a palavra vem do Senhor nosso Deus. Então, o povo aceitava, ouvia a palavra dos profetas como sendo uma mensagem de Deus. Por isso, muitas vezes, eles não queriam entender. Seria mais fácil para o profeta pregar alguma coisa que fizesse bem ao coração deles. Mas eles não podiam, eles tinham que pregar aquilo que eles ouviam de Deus. No nosso culto, nós temos uma parte que fala sobre isso, né? Quando nós vamos orar pela ministração da palavra, nós oramos e pedimos que o Senhor esteja, né, inspirando o coração, né, iluminando o coração do pastor para ele trazer a palavra e que ela venha através do Espírito Santo. Então nós continuamos confiando que essa palavra que foi inspirada por Deus lá no início, ela continua sendo hoje, né, transmitida, mas através da iluminação do Espírito Santo de Deus. Por isso, em todos os momentos, em todas as horas que nós vamos mexer com a palavra de Deus, nós precisamos, para nós, ela precisa ser sempre a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser sempre para mim, para você, a palavra de Deus, né? Em todos os momentos. Ela não pode ficar como lá na biblioteca, que um aluno vai lá da escola fazer uma pesquisa, pega aqui, esse é o Deus dos judeus. Não, para nós ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra, nós falamos quando podemos pegar sempre a Bíblia com muita reverência e saber que ela realmente foi inspirada por Deus, né? Foi usada esses homens, mas foi inspirada por Deus. E todas as vezes que eu for ler a Bíblia, eu não posso fazer igual aquele com que lia a Bíblia na sorte. Os irmãos sabem, né? Ele tirava a sorte para ler a Bíblia. Ele deixou de existir, porque ele abriu um texto lá e falou assim: e Judas foi e enforcou-se. Olha. Aí ele falou, deixa eu ver um outro texto, que texto forte foi esse, né? Aí ele abriu um texto, vai tu e faz o mesmo, né? Não pode ser assim. A Bíblia precisa ser lida com oração. E é por isso que nós recomendamos ler a Bíblia não por livros e aquele, né, tirando sorte, mas ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né, para que você possa compreendê-la integralmente. Então nós temos, né, a Bíblia como um livro inspirado por Deus. São vários autores, né? Aqui não dá para a gente ter quantos autores do Antigo Testamento. Na Bíblia toda são quantos autores? Quem se lembra? Na Bíblia toda, 40. Em torno de 40. Na Bíblia, no Antigo Testamento não dá porque foram livros escritos e depois foram juntados, né, através de fontes, né? Então não tem exatamente um número de livros, por isso nós não estamos citando. Mas, né, foi durante vários autores durante 1500 anos, né, com muitas diferenças entre si. Alguns autores viviam no cenário africano, como Moisés lá no Egito, né? Outro em cenário asiático, especialmente no Oriente Médio, como os profetas maiores e menores. Há escritos no período da Babilônia, mas o que surpreende é que, de modo muito singular, os autores concordaram entre si. Imagina você, cada um escrevendo num canto, distante um do outro, nunca vão se conhecer na eternidade, né? Quando chegar na eternidade, você viu, olha só, né? Quando eu escrevi, você complementou essa mensagem, né? Olha, nós estávamos tão distantes e falando a mesma língua, né? Olha, Esdras, Neemias, olha só, né? Olha os profetas aqui, os menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, né? Todos falando a respeito de um mesmo assunto e estando distante um do outro. Mas isto é a palavra do Senhor nosso Deus. Bem, agora, por que nós chamamos de Antigo Testamento? O nome Antigo Testamento não comunica adequadamente a real natureza desta porção essencial da Escritura. O nome mais preciso
antiga aliança, o antigo pacto. Dessa forma, a real natureza do Antigo Testamento é que ele é o livro da aliança do rei. É nesse livro que tomamos conhecimento de quem é o soberano, de como ele governa, do que ele espera de seus súditos e qual é o seu plano redentor para o seu povo. Então, como não tinha uma outra forma, né, ficou como testamento, né? Mas o termo correto é aliança. E por isso nós vamos ter a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, né, com o povo de Deus, e a nova aliança em Cristo Jesus. Mas durante a caminhada o Senhor fez aliança com vários, né, com vários do povo de Deus, né? Ele fez aliança com Abraão, fez aliança com Moisés, né? Com Josué e tudo mais. Mas qual aliança específica é essa aliança antiga, né? A aliança central que Deus fez para salvar um povo para si é a aliança abraânica, lá de Gênesis 17, 7. Essa aliança aliança de graça foi administrada de duas formas principais: lei e graça. Vamos ler lá em Gênesis 17. Alguém lê esse texto para mim, por favor? Alguém encontra esse texto e leia, fazendo um favor. Gênesis 17, 7. Quem vai ler? Eu quero que leia no microfone, por favor. Ju? Pode ser que você está mais perto aqui. Quem senta perto tem isso, viu? Pode. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Como nós tínhamos alguns irmãos abrindo ainda, vamos ler novamente, Ju, por favor. E estabelecerei a minha aliança entre mim e a ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti e a tua descendência depois de ti. Amém. Na minha tradução, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, esta é a aliança, né, que foi estabelecida no Antigo Testamento, né, e que ela é que dá a direcionamento para nós até Jesus, né? Vai ser através desse povo que nós vamos ter o nascimento de Cristo Jesus. Então, é a aliança que nós poderíamos chamar de abraânica. Portanto, quando falamos da antiga aliança, estamos referindo tecnicamente àquela que foi tornada obsoleta, antiquada pela vinda de Cristo, aliança mosaica. Eu falei que ela tem dois pontos, né? Lei e graça, né? Então, ele diz lá, para nós entendermos: estabelecer a minha aliança entre mim e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então Deus decide. Quando Deus decide estabelecer essa aliança, nós entendemos que Ele decidiu por merecimento? Não. Ele decidiu por graça. Nós vemos aqui que Abraão achou graça diante do Senhor. Lá no capítulo de número 12, né? O Senhor vai até Abraão, né? E diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Então Deus olhou e achou graça em Abraão. Como Deus um dia olhou e achou graça em você. Você pode dizer assim: olha, tem gente melhor do que eu. Tem muita gente melhor do que eu. Mas só que tem uma coisa: Deus decidiu me escolher. Deus decidiu me tornar santo. Santo que é? Santo é ser separado. É ser separado para servir ao Senhor. Então esse é um privilégio. Seu, meu,
daqueles que, do Senhor, de Abraão, né? Então, é a graça. Mas tem a lei, porque ele só vocês vão ser o meu povo. Eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser o meu povo. E a partir daí, então, entra a lei, que é a lei do Senhor, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Onde acontece, né, toda essa história que nós estamos conversando e que nós estamos falando, e esse encontro, né, do Senhor com Abraão, e toda essa história? Em Canaã, e sua importância estratégica. Não há como compreender mais intimamente o conteúdo do Antigo Testamento sem conhecer um pouco sobre a terra de Canaã. No Antigo Testamento, essa terra é tida como um ponto estratégico, fundamental para Deus. Canaã, localizada na ponte de terra entre os grandes centros de poder, Egito e ao sul da Mesopotâmia, ao norte. Isso você tem aí na sua revista, que eu não coloquei aqui. Está lá na página 8, né? Que nós temos ali. Depois você dá uma estudada lá em casa, né? Tudo isso aqui, o Senhor escolheu este local, escolheu esta terra, né? Essa terra é tida como um ponto estratégico fundamental para Deus. Canaã localizada, né, e tal, e para distribuir aí o conhecimento a respeito de Deus para todos os demais lugares. Muito bem. Não vamos nos ater muito. A formação da linguagem e cultura. Línguas e materiais, o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, sua língua principal, e as partes específicas em aramaicos, como em Daniel e Esdras. Os escritos eram registrados em materiais como papiro ou couro de animal, o pergaminho. A maioria dos estudiosos aceita que a formação do cânon do Antigo Testamento levou 1000 anos, ocorrendo entre os anos 1500 a 450 a.C. A cultura da escrita, a nação de Israel, era uma das mais alfabetizadas do mundo. A escrita fazia parte de sua vida cotidiana. Então, quais são as duas línguas que nós vamos guardar aí conosco? Hebraico e aramaico. O hebraico, né, na sua maior parte, e aramaico lá com Daniel. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente... Eu já estou ali a Bíblia judaica, ocupa o papel. O Antigo Testamento é a Bíblia judaica e ocupa um papel central na religião, cultura e pensamento dos judeus, que o chamam de Tanakh, ou acrônimo de suas 3 partes. Torá, que é a lei, né? Nivim, que é profetas, e Ketuvim, os escritos. Deus continua a apresentar diante de nós esse documento antigo, cuja historicidade e autenticidade são confirmadas por inúmeras escavações arqueológicas. Ele nos mostra as bases inabaláveis da nossa fé, como dizia Agostinho. O Antigo Testamento é o berço do Novo Testamento. Então, esse aqui é para nós termos conhecimento e saber que a Torá, que é o livro da lei, né, continua sendo para o judeu o livro da sua fé, o livro da sua história. E eles, né, estão firmados e sempre dizendo que é deles essa fé, é deles esse Deus. Só que eles aceitam a lei, aceitam os profetas, mas para eles o Messias não veio ainda. Para eles, Jesus não veio ainda, que eles tenham, né, a lei com eles. Eles não acreditam que tenha se cumprido como nós acreditamos.
Não, deixa eu só uma partezinha aqui na página 9 aí. No último parágrafo lá da página 9. Sua importância é prática. Nenhum ensinamento de Jesus faz sentido isolado do Antigo Testamento. Por exemplo, eu já passei essa parte aí. Tem mais um? Antes dessa. Formação, não, o próximo. Esse aqui. Depois desse. Já é conclusão? Então eu pulei essa parte aqui para falar para os irmãos, né? Que sobre a questão de Jesus e a relação dele com o Antigo Testamento, né? A sua importância é prática. Desculpe. Nenhum ensinamento de Jesus faz sentido isolado do Antigo Testamento. Por exemplo, o ensinamento de Jesus sobre o divórcio nos remete a Gênesis. Jesus, quando ele está lá conversando com os escribas fariseus, e eles questionam Jesus, por que é que Moisés deu carta, né, de divórcio? Aí, o que é que Jesus diz para ele? Olha, Moisés fez isso por causa da dureza do coração do povo. E aí então Jesus cita lá Gênesis, dizendo, né, o que seria no Novo Testamento, que Deus uniu, não separa o homem, mas lá Jesus disse, olha, e deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirão, tornando-se uma só carne. E quando ele diz, tornando-se uma só carne, ele está dizendo que é para sempre. O casamento é para sempre. Então, veja bem, Jesus, os evangelhos já falaram, né? Mas Jesus aqui, sendo citado, né? E ele fazendo referência a Gênesis, fazendo referência ao Antigo Testamento, fazendo referência lá no início. Onde que estava a base do ensino de Jesus? Está lá no início de tudo, né? Além disso, o chamado de Jesus para amar a Deus e ao próximo, diretamente de Deuteronômio e Levítico. Ele é a chave para a plena compreensão do Evangelho. Aqui, ele junta os dois, né? Os dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele junta aqui lá os mandamentos também, para nós compreendermos. Concluindo, que oração? Falta 10. Então, estamos dentro do nosso tempo. Oi? Tá aqui. Isto. Oi? Sim. É que eu coloquei já citando depois no final aqui. Vamos rever então. Volta lá ele está depois dessa, né? Isto é. Então, o Antigo Testamento como chave de compreensão, afinal, porque insistimos que o Antigo Testamento não é apenas um livro antigo, mas o berço do Novo Testamento. Para ilustrar essa nossa conexão vital, consideremos 2 exemplos práticos. Aqui é o que eu já tinha citado ali, né? Primeiro, o ensino de Jesus sobre o divórcio, lá em Mateus 19. Quando os fariseus questionam Jesus sobre a permissão de Moisés para o divórcio, ele não se limitou à lei mosaica. Jesus retornou à citação, né, à criação, citando diretamente o propósito de Deus em Gênesis 2:24. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirão à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então veja bem, Jesus, né, dá o seu ensinamento com base lá em Gênesis, com base no Antigo Testamento. E o segundo, ele é sobre o maior mandamento, né, de Mateus 22, perguntando sobre qual é o maior mandamento. Jesus não inventou uma resposta. Ele citou e uniu 2 passagens centrais do Antigo Testamento. Amar a Deus de todo o coração, Deuteronômio 6:5. E amar ao próximo como a si mesmo, Levítico 19:18. O cerne ético do Novo Testamento é inegavelmente um eco
e um aprofundamento da lei da antiga aliança. Então, meus irmãos, dá para entender isso? Né? Dá para ter essa visão, né, de como o Antigo Testamento está ligado ao Novo Testamento, de como o Antigo Testamento é a base para o Novo Testamento. Às vezes nós achamos, no Antigo Testamento você não precisa ler, não, isso aí já foi, já é coisa do passado, né, e tal. Jesus diz que não é. Jesus diz que ele é muito atual, de Gênesis aos profetas, porque veja bem, quando que Jesus citou os profetas, né? Ele citou toda a Bíblia também, né? Depois que ele ressuscitou, ele estava lá no caminho de Emaús. Estava andando lá no caminho de Emaús, né? E encontrou com aqueles discípulos lá. E quando ele conversa com os discípulos, ele faz o quê? Ele conta toda a história da criação, das leis e dos profetas para aqueles discípulos. Jesus citando todo o Antigo Testamento para aqueles dois discípulos, para que eles pudessem reconhecê-lo como tal. Mas mesmo assim, de imediato, eles não reconheceram. Parece que os ouvidos estavam tapados, os olhos vendados, e eles não conseguiram discernir que era Jesus e nem compreender no coração a palavra do Senhor nosso Deus. Mas Jesus fez referência também ao Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento. Isso para demonstrar para nós que o Novo Testamento tem a sua base no Antigo Testamento. E que o Antigo Testamento, né, apesar de ter tantos escritores, em datas diferentes, locais diferentes, ele é uma unidade só. Está ligado. Não tem como perder pontas ali dentro, né? Tudo se explica, um a um. Assim, o Antigo Testamento é a linguagem, o contexto e o alicerce para a compreensão plena de Jesus e de seus ensinamentos. Não tem como conhecer Jesus sem conhecer o Antigo Testamento. Jesus e de seus ensinamentos. Ele nos mostra quem é o soberano, como ele governa e qual é o seu plano redentor, preparando o palco para a chegada do Messias. Então essa é a nossa introdução. Próxima lição: como o Antigo Testamento chegou até nós. Quem dá essa próxima lição? Elisete não está aí. Então, irmãos, só para nós concluirmos aqui, alguma dúvida por parte dos irmãos? Em casa, agora aproveite, dá uma recapitulada aí, porque é muito gostoso. É muito bom estudar a palavra do Senhor, o nosso Deus, e conhecer mais do Senhor, o nosso Deus. E saber, né, dessa ligação que tem, dessa base que é o Antigo Testamento, para nós conhecermos verdadeiramente a Jesus. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Jesus diz: quem conhece a mim, conhece o Pai. Né? Então nós precisamos, né, ler o Antigo Testamento para nós conhecermos mais e mais de Deus. E conhecendo mais e mais de Deus, nós conhecemos mais e mais de Jesus Cristo para as nossas vidas. Porque é ali que está a base da nossa fé, né? Ali que está a base da nossa fé. Desde de Gênesis, quando ouvimos a respeito da criação, né? Para tirar nesse tempo em que somos muito questionados, né, a respeito da nossa fé e de como nós cremos, né, no formato da nossa fé, de ser criacionista, né, crer que Deus é o Criador de todas as coisas, enquanto o mundo fica batendo, né, na tecla dizendo: não, isso aqui é fruto de um evento, de um acontecimento, né, do estouro, né, e tudo mais. E nós cremos que foi a ordem de Deus, né? É impossível você pegar, né,
rasga uma folha de papel, né? E joga ela para cima e ela cai tudo certinho, né? Tudo encaixadinho, uma na outra, né? Se explodiu, se houve uma explosão, seria um acontecimento como esse. Nessa explosão, né? E aí cai tudo certinho, cada coisa no seu lugar. Para que isso acontecesse, alguém teria de colocar essas coisas em ordem para que elas caíssem no mesmo lugar. Aí fica a pergunta: como não crer em Deus? Como não crer que existe um Deus, um Todo-Poderoso, né? Pode chamar, né, do que você quiser, mas que existe um Deus, existe, né? Conversando aqui com o pessoal os nossos vizinhos aqui da maçonaria, né? O seu Sérgio Mainini, ele passava, não, Sérgio Mainini não, o outro Sérgio que era do hospital. Qual que era o sobrenome dele, Marcos? Eu não me lembro. Ele passava aqui, ele falava: pastor, tudo bem? Eu falava: tudo bem, graças a Deus. Eu falei: tá do jeito que o homem lá de cima quer. Tá do jeito que o homem lá de cima quer. Ele não falava que era Deus, mas ele falava que era o homem lá de cima. Tudo de acordo com o homem lá de cima, né? E eles chamam a Deus, né? Nós chamamos Deus de o Deus criador, o Deus sustentador de toda a criação, né? Eles chamam do quê? De arquiteto do universo, né? Mas de qualquer forma, né? Ele é o arquiteto, ele é o construtor de tudo, né? Ele preparou tudo, ele fez todas as coisas, né? Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus Criador, né? Então, de uma forma ou de outra. E as pessoas, os ateus, né? Aquelas pessoas que você conhece, que elas dizem ser ateus, na hora do aperto, o que elas gritam? Que toda pessoa grita: ai meu Deus, ai meu Deus, né? Ai meu Deus. De uma forma ou de outra, Deus, é reconhecido, é visto, é temido, e Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós, como cristãos, nós temos esse privilégio de estudar e conhecer a respeito desse Deus. E hoje nós aprendemos, né, que o Antigo Testamento é o berço do Novo Testamento. E se ele é o berço do Novo Testamento, nós precisamos de conhecê-lo, de guardar no nosso coração, né? Você já imaginou se chegar lá no céu, o Senhor fala assim: hoje nós vamos fazer uma prova aqui. Chegou lá na porta do céu, né? Chegou lá na porta do céu, Pedro fala: hoje nós vamos fazer uma prova com vocês aqui, né? Vai ser sobre o livro de Isaías, né? Aí você fala assim: Senhor, então faz sobre o capítulo 6, né? Porque o capítulo 6 é o mais lido, né? O mais conhecido, né? Os irmãos, você lembra o que fala no capítulo 6 de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Então, né? Isso eu sei, né? Mas nós precisamos conhecer esse Deus na sua plenitude. E isso nós fazemos lendo a palavra e conhecendo esse Deus e as suas ações através do Antigo Testamento. Que você possa degustar, né, uma leitura gostosa do Antigo Testamento. Começando lá em Gênesis, né? Depois entrando nas poesias, né, nos livros sapienciais. Tem muitas pessoas que questionam sobre a questão do livro de Números, né? Ah, mas lê o livro de Números, né? Ou se você for ler o livro de Números e analisar a vida daquelas pessoas, o que elas passaram e o que Deus fez por intermédio delas, você entende por que você deve ler o livro de Números, né? E você deve gostar de ler o livro de Números porque, assim como você tem uma árvore genealógica, eu não sei quantos já fizeram, né, a árvore genealógica da sua família, Deus também tem um livro chamado o livro da vida, né, onde o seu nome está lá escrito para você receber a bênção da salvação e da vida eterna. Amém? Então, que você possa ler para a próxima
a segunda lição e vir aqui preparado. Se você tiver alguma pergunta, é bom ler antes, porque se você tiver alguma pergunta, você já pode depois fazer as perguntas que você tiver. Se tiver alguma dúvida, surgiu alguma dúvida sobre esta aula também, pode perguntar. Aí na próxima nós estaremos por aqui também e poderemos responder para vocês. E está junto na apostila também a introdução ao Novo Testamento. Terminando, já tem também aqui a parte do Novo Testamento também para você estar estudando. Os irmãos que têm participado, alguns têm tido alguma dificuldade, outros têm achado muito bons estudos. Então não fique com dúvida, pergunte, né, e aprenda da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Bendito, eterno e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Graças te damos a Deus pela tua palavra, Senhor, que nós temos estudado nesta manhã, Senhor, olhando, Senhor Deus, aqui na perspectiva, Senhor, do Antigo Testamento, Senhor, sendo a base para a nossa fé, Senhor, de onde, ó Deus, ó Pai, surgiram, ó Deus, os primeiros ensinamentos a respeito do Senhor, do conhecer o Senhor, do ver o Senhor, do compreender a sua vontade e seu querer para a nossa vida, Pai. Abençoe-nos, ó Deus, com sabedoria, com discernimento, abençoe-nos, ó Deus, com orientação e unção do teu Santo Espírito, para que possamos, Deus, caminhar, de forma que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, e que nós venhamos sempre a testemunhar que o Senhor é nosso Deus e que nós somos teus servos. Obrigado, Senhor Deus, por essa história maravilhosa, Senhor, que é, o Deus, a história da salvação, que não inicia, Senhor meu Deus, no Novo Testamento, mas que inicia, Senhor meu Deus, lá no Antigo Testamento, Pai, quando o inimigo corrompeu o coração do homem e da mulher, Senhor, e eles vieram a pecar, mas a tua palavra diz, Senhor, que ele feriria o seu calcanhar, mas que o Senhor feriria a sua cabeça. Ainda já estava se referindo também a Jesus, por isso nós só temos que exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Por isso, Deus, ajuda-nos, Pai, dá-nos sede, dá-nos vontade de ler a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos encontrar tempo e administrar o nosso tempo para lermos a sua palavra, e assim, ó Deus, aprendemos a cada dia mais e mais do Senhor, Pai. Abençoa, Deus, cada um dos alunos aqui nesta manhã, Senhor. Abençoa, Senhor meu Deus, ó Pai, os seus familiares. Abençoa, Deus, esse dia de domingo, seja um dia abençoado. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê mais e mais do Senhor, porque nós queremos conhecer e continuar conhecendo mais e mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Podemos sentar.